Olá, pessoal. Então, assim, vamos para a aula agora do dia 8 de setembro. Esta aula é resolução de situações, problemas envolvendo o comprimento da circunferência e a área do círculo. Então, o comprimento da circunferência é quando eu quero calcular perímetro, quando eu quero calcular contorno da circunferência, né? Distância percorrida numa pista circular. Então, comprimento, quanta fita eu preciso colocar em volta de uma mesa circular. Então, tudo isso se refere a comprimento. Eu uso essa fórmula, 2 vezes π vezes o raio, onde o π a gente sempre substitui por 3,14. Área. Quando é que eu tenho que calcular a área do círculo? A área do círculo é representada por π vezes raio ao quadrado. É quando eu quero calcular uma ocupação, ou quantos metros quadrados são necessários para cobrir uma sala circular, certo? Quanta grama é necessária para colocar num jardim circular. Sempre que eu quero calcular a ocupação, eu estou me referindo à área. Na resolução dos problemas, então, eu listei estes problemas aqui que vocês terão que desenvolver, né? Então, assim, o primeiro problema diz: um comício político lotou uma praça semicircular de 130 metros de raio, admitindo uma ocupação média de 4 pessoas por metro quadrado. Qual é a melhor estimativa do número de pessoas presentes? Bom, pessoal, o que é uma praça semicircular? É a metade do círculo. Então, eu vou calcular a área do círculo e vou dividir por 2, para vir saber quanta área eu calculei. Bom, se eu achei nesse resultado, estou supondo que eu tenha achado 2 metros quadrados desta área, dessa praça semicircular, o exercício me informa que são 4 pessoas por metro quadrado. Se eu achei o resultado de 2 metros quadrados, então a minha resposta seriam 8 pessoas, certo? Eu só estou supondo a resposta. Vocês é que vão desenvolver. Exercício 2. A roda de uma bicicleta com raio de 30 centímetros receberá um reforço emborrachado. Quer dizer, eu vou ter que colocar uma borracha em volta da roda da bicicleta. Então, eu vou ter que calcular exatamente o comprimento desta roda dessa bicicleta. Então, o reforço é o próprio comprimento, então, da circunferência. 3. Para a realização de exercícios físicos, um personal recomendou para André que caminhasse 3 quilômetros por dia. Como havia próximo de sua casa um parque com uma pista circular de 500 metros de diâmetro, André fazia 2 voltas em torno desta pista. Será que ele cumpriu o que o personal pediu que ele andasse? Então, olha só, a caminhada que o personal recomendou foi de 3 quilômetros por dia, mas a pista circular tem quanto de diâmetro? 500 metros. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Eu tenho que passar tudo para metro ou tudo para quilômetro. Então, assim, é importante que vocês trabalhem com as mesmas medidas. Não podemos trabalhar com unidades diferentes de medida de comprimento. Então, o que eu vou fazer? 1 quilômetro são 1.000 metros, 3 quilômetros são 3.000 metros, que é a distância recomendada que ele deve andar. Bom, para ele dar uma volta em torno dessa praça, dessa pista circular, então eu vou calcular quanto é que ele percorre numa volta. Aí eu vou multiplicar por 2, porque ele dá 2 voltas. Eu vou ver essa distância que ele percorre em 2 voltas, se realmente fecha os 3 quilômetros recomendados. Vocês têm que responder a pergunta: o rapaz está cumprindo corretamente a orientação? Sim ou não? E justifique, certo, pessoal? Questão 4. O diâmetro médio da Terra é aproximadamente 1,27 vezes 10 na sétima potência de metros. Isso aqui já está escrito em notação científica
que foi um dos primeiros conteúdos trabalhados este ano. Se a Terra tivesse uma forma perfeitamente circular, qual seria aproximadamente o comprimento desta circunferência? Então tá pedindo o comprimento. Pessoal, o comprimento é 2 vezes o raio vezes o π. 2 vezes o raio é o diâmetro. Basta eu pegar o diâmetro e multiplicar por π, certo? Outra coisa, questão 5. Um globo da morte utilizado na apresentação de um circo com um diâmetro de 3 metros, um motoqueiro dá 90 voltas em 1 minuto. Que distância aproximada ele percorreu após 6 minutos? Bom, eu vou calcular a distância que ele dá em uma volta, porque em uma volta ele leva, né? Aliás, em 1 minuto ele dá 90 voltas. Eu não estou perguntando o número de voltas, eu quero saber qual é a distância percorrida em 6 minutos, certo? Então eu vou calcular a distância percorrida em uma volta, né? E depois eu vou multiplicar por 6. Tudo bem? Um bom trabalho para vocês, só que agora aqui eu vou retomar a atividade de sábado, tá, pessoal? Que tem gente que tá com bastante dificuldade. Se eu quero calcular a área dessa figura pintada, achurada, colorida, certo? Eu vou calcular a área. Aqui eu tenho metade de uma circunferência, aqui eu tenho metade de outra. Então, se eu juntar essas duas, né, eu tenho uma, que na verdade não é circunferência, é círculo, né? Metade desse círculo com metade desse círculo dá um círculo. Então, eu vou calcular a área desse círculo, que é o raio ao quadrado vezes π. Se essa distância é 4, o raio é 2. Então, é 2 ao quadrado vezes π, né? Que vai dar a área do círculo. E vou calcular a área do retângulo. 6 vezes 8, que vai me dar a área do retângulo. Eu faço a área do retângulo menos a área do círculo, vai me dar a área da figura pintada. Questão 2, bastante dificuldade encontrada. Aqui eu vou calcular a área do quadrado, lado vezes lado, e vou calcular a área do círculo. Se aqui esse 6 é o diâmetro, pessoal, metade é o raio. Eu não posso fazer 6 ao quadrado vezes π. 6 é essa distância total aqui. A fórmula é raio ao quadrado vezes π. Então, o raio, se aqui é 6, o raio é 3. Outra coisa, esta outra aqui também, ó, é um quadrado, onde o lado é 6. Então, vou calcular a área do quadrado. 6 vezes 6, 36 metros quadrados. Acho que é centímetro, se eu não me engano. E aqui eu vou calcular a área. Se eu juntar essas 4 partes aqui, eu tenho um círculo, onde o raio é 3, certo? Se vocês notarem, as duas áreas vão ser iguais, certo? E aqui eu vou calcular a área do círculo e vou dividir por 2, porque este pedaço corresponde a este pedaço aqui, certo, pessoal? Uma boa sorte, um bom trabalho para vocês.